Olá, bem-vindos! Eu sou o professor Matheus Nagel e neste episódio vamos falar mais sobre as mudanças do mercado em período de pandemia. Olá, pessoal! Eu sou a professora Stephanie Dapper, docente do curso de Administração da FISMA e pesquisadora sobre a temática Indústria 4.0. Mas o que seria, então, a Indústria 4.0? Bom, a Indústria 4.0, ela nada mais é do que a quarta revolução industrial. E como o próprio nome já diz, é uma revolução. E revoluções causam rupturas. Ou seja, mudanças na forma como a sociedade se desenvolve. Nós já passamos por 3 revoluções e hoje entendemos quais as mudanças que elas proporcionaram na vida das pessoas, porque já passamos por elas. A quarta revolução iniciou, segundo alguns autores, por volta de 2010. Mas não se tem uma data exata, pois não acordamos do dia para a noite e resolvemos iniciar uma revolução industrial. Pois ela vai acontecendo aos pouquinhos, conforme as mudanças que vêm sendo realizadas nas empresas e na sociedade. Como ainda não finalizamos essa quarta revolução industrial, nós não temos como saber exatamente quais foram as mudanças e os impactos que ela causou na sociedade. Mas já conseguimos perceber como se dá esse movimento e quais são as principais características que as empresas tendem a adotar no futuro. Pois é, Stephanie, a gente percebe, vários movimentos das empresas, principalmente potencializados aí neste período de pandemia, movimentos de mercado, As empresas então se adequando, mudando a forma de entregar o serviço, mudando a forma de atender o cliente, investindo em atendimentos digitalizados ou automatizados. A questão do e-commerce, sem nenhuma dúvida, também tem um crescimento. São formatos diversos, São movimentos de mercado que a gente diz. O que isso representa de mudanças significativas? Essas mudanças estão dentro do guarda-chuva, digamos, da indústria 4.0? Como que você percebe isso? Sim, a quarta revolução industrial, ela traz essa necessidade, da ampliação dos negócios, principalmente no meio digital. E por ser uma revolução marcada pelo desenvolvimento da inteligência artificial, da manufatura aditiva, que são basicamente as impressoras 3D, do uso de grandes bancos de dados, dos sistemas cyberfísicos, que são sistemas que possibilitam a conexão entre as máquinas, e também diversas outras tecnologias presentes atualmente, os negócios eles precisam se reinventar, e incorporar essas tecnologias no desenvolvimento das suas atividades. Então, entender a importância da tecnologia e do uso de ferramentas digitais é primordial, Enfim, e a gente precisa começar a adotar cada vez mais isso nessa nova era, da quarta revolução industrial. Pensando um pouquinho, então, nas indústrias, a gente percebe uma mudança na necessidade de implementação de sistemas cyberfísicos, que justamente são esses sistemas que permitem que as máquinas sejam mais conectadas e possam conversar entre si, E já falando um pouquinho, então, do ramo de comércio e serviços, as mudanças que a gente percebe é cada vez mais a incorporação do uso de aplicativos, o posicionamento das empresas no meio digital, essa necessidade da expansão do negócio, para além da loja física, colocando então também o seu negócio e expondo ele no meio digital. Ou seja, esses setores, tanto a indústria como o comércio e serviço, eles começaram a se movimentar cada vez mais, mesmo que de forma sutil, alguns negócios, enfim, mas sim eles passaram a digamos, adentrar cada vez mais esse mundo da internet, esse meio digital. Professora Stephanie, e um assunto especificamente, esses dias eu estava lendo um material sobre isso, chamado dropshipping, O que você tem a nos dizer sobre isso, sobre essa prática? E imagino também ter relação com a indústria 4.0, no sentido de otimizar e atender ao máximo os clientes, Podemos situar o dropshipping em que todo tipo de situação do nosso dia a dia, por exemplo, que vantagens a gente percebe enquanto consumidor e que vantagens também o gestor, ou o empresário, ou o empreendedor tem ao adotar essa forma de atuar. Matheus, o dropshipping ele vem sendo cada vez mais comum, E a gente percebe um boom agora, principalmente devido à pandemia. Então, muitas pessoas ficaram desempregadas, enfim, como eu falei anteriormente, muitos negócios migraram para o meio digital. E aí uma solução foi a incorporação do dropshipping, que basicamente é um modelo de negócio em que eu monto a minha loja online através de uma plataforma e eu não tenho necessariamente o estoque que eu preciso vender. Então eu faço uma parceria com algum fornecedor e hoje nós temos vários fornecedores aí que trabalham de forma específica com o dropshipping e aí eu faço essa parceria. Então para nós clientes, quando por exemplo eu entro numa plataforma online e faço uma compra, eu tenho benefício que muitas vezes eu vou ter uma gama gigantesca de escolhas de dropshipping que estão surgindo, então eu posso ter
conseguir escolher, digamos assim, um preço mais adequado, né? Conforme a minha necessidade aí, conforme o que eu posso pagar, digamos assim. No momento eu tenho uma gama gigantesca de escolhas para fazer, né? Pensando como consumidora. E como empresária, né? Se eu tivesse um dropshipping no caso, e inclusive eu tenho uma amiga que tem, e ela me relata todos os dias o quanto tá dando certo o dropshipping dela, né? Ela tem o benefício de que ela montou a plataforma, então ela teve que contratar, né? Enfim, ela faz o pagamento lá de uma plataforma específica, que é a Shopify. Então ela disponibiliza os produtos, mas ela não tem o custo de estoque, né? Então ela tem, no momento que o cliente faz uma compra, essa venda já é sinalizada lá para o fornecedor, né? O fornecedor, então, envia esse produto para o cliente. Ela não tem o custo com o transporte, então toda a questão da logística fica com o fornecedor. E esses são um dos benefícios, né, desse tipo de empresa que a gente pode observar. Interessante isso, porque muito se fala em tempos de pandemia na questão da redução de custo operacional de negócios e aí potencializa então um formato onde, como você falou, o custo de estoque ele é mínimo ou ele é inexistente. Isso permite com que o negócio se desenvolva, cresça e comece, digamos assim, né? Isso acaba sendo muito bacana. Professora Stephanie, para ficar mais claro para o nosso ouvinte, que outros exemplos locais, talvez aqui da nossa realidade em Santa Maria, a gente pode trazer e ilustrar que, de repente, estão nesse guarda-chuva ou atuando de acordo com a indústria 4.0, como a gente acabou de falar aqui? Bom, Matheus, são muitos exemplos, né? A gente acha muitas vezes que a indústria 4.0 ela acontece lá na Alemanha, nos Estados Unidos, mas não, né? E até para ressaltar, ela surgiu na Alemanha, né? Teoricamente, assim, se a gente vai ler sobre a literatura da indústria 4.0, eles relatam um surgimento nesse país que a gente sabe que é muito tecnológico. Mas a gente percebe várias ideias e vários negócios acontecendo aqui em Santa Maria. Por exemplo, esses dias eu fui em mais um restaurante e encontrei isso, né? Que eu pude fazer o pedido ali através do tablet, onde eu tinha toda a opção ali, né? Dos pratos, enfim, eu achei isso bem tecnológico. E isso também elimina, né, muitos processos, acelera ali o processo de pedido e tudo mais, né? O atendimento. Eu achei isso bem interessante. Também tem uma loja aqui em Santa Maria que vende maquiagem e roupas, né? E sapatos também, através do aplicativo. 2 lojas diferentes, inclusive eu comprei nessas lojas via aplicativo, achei bem interessante também. A questão do QR Code, né? A gente tem visto muito hoje em dia, muito nas lives também, acho que popularizou mais por causa das lives, né? QR Code, porque antes o pessoal não sabia muito o que era. E agora a gente vai nos restaurantes, vai nos lugares, nas lojas também, né? Geralmente tem um QR Code na parede ou no cardápio que a gente pode mirar lá a câmera do celular e ter acesso a uma gama de informações, né? Então todos esses exemplos são exemplos da indústria 4.0 acontecendo aqui na nossa cidade. Perfeito. E uma pergunta, professora, a respeito da inserção, então, dessa temática da indústria 4.0 na formação do aluno de administração da FISMA, né? Por que essa temática e trabalhar, envolver o aluno dentro disso é importante para a formação dele? Por que o administrador entender, então, e compreender melhor a indústria 4.0 é importante para a tomada de decisão, para a gestão da sua carreira, do seu negócio? Bom, o administrador ele tem que mudar, assim como os negócios também mudam, né? Os conteúdos que a gente trabalha, eles têm que acabar evoluindo, indo pro mesmo, digamos assim, pro mesmo caminho em relação ao contexto que a gente está vivendo atualmente, né? Vamos pensar lá na primeira revolução industrial, quando surgiu a máquina a vapor. Era tudo muito simples, os negócios eram muito simples, né? Tava tudo no início. E agora na 4ª revolução industrial nós já temos um boom de empresas que são muito mais complexas, né? Então tratar assuntos voltados para o ramo digital, né? Também trazer essa questão da tecnologia nas finanças, por exemplo, nos processos, na produção, no marketing, nas pessoas, é fundamental, porque é o que a gente está vivendo agora. Não tem como fugir, né, do nosso mundo, enfim, das características que nos norteiam e tudo mais, né, nesse sentido. Então, a gente trabalha muito isso no nosso curso, né, de administração, esses novos assuntos e... aí. Maravilha, muito bom, a gente vai ter um papo então muito bacana, esclarecedor com a professora Stephanie Dapper, professora do curso de administração da FISMA, professora que é mestra em engenharia da produção e doutoranda em administração. Falamos sobre a indústria 4.0 e o cenário atual no mercado de empresas e pequenos negócios. Muito obrigada, Matheus, foi um prazer participar aí com vocês. Abração. Um abraço e até a próxima. Podcast FISMA.